Qual o seu elemento natal? Terra, ar, água ou fogo? Seja bem-vinda, Riqueza, ao quarto episódio dessa série, A Origem dos Arquétipos, e hoje, Índia Antiga. Vamos falar sobre dois aspectos, o campo energético e o elemento natal. No episódio anterior, eu falei sobre os temperamentos e hoje os elementos natais. Ambos são sobre terra, ar, água e fogo, mas eles têm um grande diferencial a partir da forma que eles fazem parte do nosso corpo arquetípico e também da forma que eles atuam. Então, vamos entender qual é a diferença desses dois antes da gente abordar sobre a Índia Antiga? Recapitulando, então, o que eu falei anteriormente. No episódio anterior, eu falei do temperamento. Né? Então, quando a gente olha para o temperamento, a gente entende duas questões. Primeira, padrões emocionais. Segunda, padrões comportamentais. A forma como você reage, sente e age na vida. Temperamento. Quando a gente olha para o elemento natal, ele atua no nosso corpo energético e espiritual. Quando a gente olha também para o aspecto energético, trago como complemento o campo biológico, que eu vou aprofundar ele um pouco mais no próximo episódio com a antiga China. Mas aqui você vai perceber quando eles vêm. Então você já entendeu que temperamento está ligado ao momento que você foi gestado, a gestação da sua mãe. Já o temperamento, ele está ligado ao momento do seu nascimento. Então, dá para traduzir ele também como elemento astrológico. Mais diferente do que algumas pessoas me perguntam. Então, o elemento, ele está ligado ao signo? Não. Não necessariamente. Claro que há vertente de estudo astrológico e eles se unem, sim. E eu não sou astróloga para falar sobre essa vertente, que arquétipos, né? Os signos, eles também são arquétipos, mas eu não vou abordar este tema. Eu quero que você entenda que elemento, ele está ligado ao campo eletromagnético do período em que você nasceu. E esse elemento, ele faz parte do seu campo biológico, do seu corpo. Quando a gente olha aqui para a Índia Antiga, a gente tem um conhecimento muito interessante, que é a Ayurveda. Quando a gente olha para a Ayurveda, a gente tem os doshas. Quando olhamos para os doshas, entendemos, então, essa parte biológica. A forma que a gente se sente mais à vontade para se alimentar, a forma que a gente se sente mais saudável, ele expressa a nossa saúde, a nossa doença, equilíbrio e desequilíbrio. Por quê? Porque quando nós estamos em desequilíbrio com a nossa própria essência, nós estamos adoecidos. Tem uma aula que eu dei há um tempo atrás, na Consciência L, que se chama Frequência dos Alimentos. Quando a gente se alimenta de algo industrializado, antinatural, com mais elementos artificiais, esse alimento tá distante da própria essência. Assim como muitas vezes a gente está distante das nossas características naturais, o nosso corpo arquetípico, a nossa identidade. Essa frequência desse alimento é muito baixa. Por quê? Porque a frequência desse alimento já está muito afastado da forma original, de quando ele foi colhido. A gente se ressoa com esse alimento a partir da nossa frequência vibracional, que também é um dos meios que nós trazemos do mapa arquetípico, frequência vibracional, e que vem da Índia Antiga, né? Então, esse conhecimento, quando eles olham para a prática de yoga, para as práticas espirituais, energéticas, os chakras, nós olhamos, então, para esse conhecimento que, mais popularmente, né, no tempo moderno, a gente foi entender como a tabela de Hanks, também disseminado pelo Deepak Chopra, trazendo ali essa parte energética espiritual, dentro do Brasil, Elaine Orives. Então, a gente foi entendendo mais sobre a frequência vibracional. Deixa eu te explicar.
Frequência vibracional é as nossas emoções. É a onda que ela tem em energia da nossa emoção. Então, se eu estou vibrando baixo, vergonha, medo, ansiedade, eu estou contraída. Fechei todo o teu corpo agora. Eu quero que você feche. Contrai teu corpo. Vai lá, contrai, segura a respiração. Agora solta. Sabe aquela sensação que você tem de estar fechada, contraída? Parece que as coisas não estão acontecendo? Isso é quando a sua frequência está baixa. Dentro da Terra, Luciana Nogaroto, ela traz esse estudo, esse conhecimento aprofundado, e é um dos meios que a gente trabalha para que você possa olhar para as suas emoções, curar as causas que fazem com que você não tenha resultados. E isso também está dentro do nosso mapa arquetípico. Por quê? Quando se olha para o mapa, os aspectos elementares que você carrega, ali mostra seus medos, suas dores, seus padrões emocionais. Olhando para eles, a gente tem uma média de vibração baixa e de vibração alta. E isso é muito interessante, porque quando você se pega numa emoção, por exemplo, de medo, você entende que aquilo pode ser um padrão seu, um padrão que você tem tendência a ter. E você consegue sair dali com muito mais facilidade. Mas entendendo aqui, então, sobre a Índia Antiga, por exemplo, o conhecimento do Veda. Ele veio há mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, né? Então, olhando então para os 5 grandes elementos: a terra, a água, o fogo e o éter. Então, a água ela traz a estrutura, a estabilidade e o sustento, né? A sustância. Quando a gente olha para a água, a gente vê a flexibilidade, as emoções e a pureza. Já quando percebemos o fogo, a transformação, né? Quando a gente vai fazer um alimento, né? A gente olha para o fogo, ele transmuta, ele transforma algo que está cru em um alimento para nós. Ele também é a nossa energia vital e está conectado com o nosso chakra raiz. Cada chakra, então, está ligado também aos elementos. Isso é um estudo que a gente traz lá na Consciência L, muito interessante. E a gente trouxe ali a Ana Paula Bagarolo, né? Onde ela trouxe esse conhecimento para a gente e trouxe yoga Kundalini. É muito interessante porque mexe com a nossa energia, mexendo com a nossa energia, nossos elementos. A gente se reequilibra, tudo flui. Então, chakras estão diretamente ligadas à nossa frequência vibracional, ao nosso comportamento, ao nosso agir, e aquilo que flui ou não flui na nossa vida. Se você está em desequilíbrio com algum elemento seu, você percebe isso claramente em aspectos físicos. Então, por exemplo, uma pessoa de fogo, ela pode ter mais inflamação. Ela vai ser uma pessoa que tem alimentos do qual não fazem muito sentido quando ela está em alta desse alimento. Então, por exemplo, se ela está com muito fogo, não faz sentido ela comer comidas muito apimentadas. Se ela está com baixo fogo, e isso é a essência dela, é um aspecto que ela precisa comer mais disso. Também mostra a forma com que a pessoa se sente mais fluida para agir, se comportar e exercer aquela atividade. Então, tem pessoas que vão precisar fazer as coisas com uma energia específica, então tem gente que consegue ficar o dia inteiro palestrando, movimentando e fazendo, e talvez você não se identifique com isso. E isso está ligado novamente aos seus elementos, ao equilíbrio e ao desequilíbrio disso. O ar, né, é o movimento, a mentalidade, a expressão, o pensar, o criar. Então, ele traz essa facilidade. O ar, ele arroga, ele entra pelas veredas, ele é comunicativo. Eu sou de ar, inclusive. E o elemento éter, né, a expansão de tudo, a manifestação de tudo que é. Então, quando a gente olha para esse conhecimento, a gente está olhando para uma expressão de equilíbrio e desequilíbrio fisiológica, biológica. Ele é a energia biológica. Então, não necessariamente ele está ligado ao aspecto do qual nós muitas vezes vemos, que é o aspecto astrológico. Posso olhar para o meu elemento de forma astrológica?
Pode, isso é um meio de estudo. Mas não necessariamente. Eu gosto de olhar para ele nessa amplitude, né? No campo eletromagnético biológico, aonde você entende a sua energia, onde você entende o movimento físico, os chakras que mais se conectam com a fluidez daquilo que você carrega, da sua própria essência, e aonde você também consegue identificar os padrões para que você tenha mais saúde. Se eu estou em equilíbrio com a minha essência, eu tenho mais saúde. Então, o conhecimento, quando a gente olha também para a parte alimentar, a Ayurveda, os doshas, né, que é um conhecimento milenar deles, eles trazem, então, o Vata, o Pitta e o Kapha. Então, são 3 doshas que fazem com que a gente possa ter essa energia biológica, mente e corpo em fluidez. Então, você entende qual é o seu? Vata, Pitta ou Kapha, e você consegue entender e ter uma alimentação mais saudável, ter um cuidado com o seu corpo de uma forma mais genuína, mais natural. Esse conhecimento é realmente muito incrível e muito valioso, né? Eu não domino os doshas, mas é importante trazer ele porque está diretamente conectado com o que a gente traz lá no mapa, né? O olhar para todos os aspectos que fazem com que o seu elemento reflete no seu corpo. Isso é muito legal. E olhar para esse aspecto faz com que você também tenha uma habilidade muito interessante. Entender, né, no que você é bom, entender no que você não é bom, e contratar e se conectar com pessoas que complementem. Então, se você é de fogo, tem mais movimento, energia, explosão, faz sentido com que você perceba as habilidades que você tem e possa chamar uma pessoa, por exemplo, para trabalhar com você que seja de terra. Por exemplo, a minha sócia. A minha sócia, ela traz um aterramento para gente, mas ela traz um movimento ao mesmo tempo. E a maior parte da nossa equipe, a gente percebeu que é todo mundo de água. Então, ideias é o que mais flui dentro da Terra. A gente brinca que ela fica ali, ó, só puxando as pipas, né? Mas isso é muito interessante, porque a gente entende qual é o caminho energético que a empresa vai e quais são as habilidades. Então, eu tenho, por mais que seja tímida, mas eu fale bastante, eu tenho essa habilidade. Eu posso aprimorar essa habilidade natural que eu tenho, que é a comunicação, a forma criativa de pensar, a forma de criar novas coisas. E quando eu entendo isso, eu utilizo de forma intencional a minha habilidade. Quando a gente entende a forma original, a habilidade daquela pessoa, a gente consegue ter mais resultados. Então, tem uma pessoa dentro do nosso comercial que ela tem o elemento de ar, natal, e ela tem o temperamento colérico, fogo, como temperamento. Então, quando ela está na ação de venda, ela vai utilizar mais o fogo. A habilidade dela de energia, de ter paixão, ela também tem o arquétipo da amante. Então, perceba que quando eu me conheço e eu entendo, por exemplo, a minha melhor forma de venda, a minha melhor forma de persuasão, de comunicação, eu ajo perante aquela energia, arquétipo, que se requer para que eu tenha um resultado mais eficaz, pessoal, profissionalmente. Quando a gente olha para isso, a gente também entende, por exemplo, a forma que a gente se relaciona em um relacionamento amoroso. Então é interessante a gente saber disso, entender o outro, a gente vai respeitar. Então, uma pessoa de fogo e uma pessoa de água têm movimentos diferentes. Nenhuma está certa ou está errada, mas é muito valioso entender isso, porque a gente não cobra a mesma velocidade que a gente tem ou a mesma tranquilidade que a gente busca. Entende? Olha o quanto que isso muda totalmente, né? A nossa interação com as pessoas. Então, dentro da Terra, os elementos natais, a frequência vibracional é uma parte muito essencial dentro do mapa. Por quê? Quando a gente olha para o mapa, a predominância baixa e alta, frequência em Hertz, tabela de Hanks, que eu já abordei aqui com vocês. Quando a gente olha para isso, a Luciana, ela traz então um estudo
para trabalhar no aumento da sua frequência, para trabalhar na frequência que tem aquele trauma, aquela cura, aquele padrão. Então, a gente tem 2 terapeutas dentro da Terra? Temos. Mas as nossas terapeutas, elas têm um olhar vibracional, psicológico, energético, emocional. Então, elas vão olhar para todo esse aspecto e a forma que você se comporta. Não é um atendimento terapêutico tradicional. Então, elas são terapeutas, psicanalistas e também elas têm o conhecimento comportamental arquetípico. Isso é muito importante, porque elas olham para vocês a partir do teu mapa. Elas olham para vocês a partir da sua essência. Não é apenas um olhar sobre aquilo que você traz. Uma vez que muitas vezes aquilo que você está levando para um terapeuta não é só o que você realmente está sentindo. E olhar para a sua essência, aspectos que às vezes a sua mente, e a grande maioria, a sua mente não permite com que você veja, se torne inconsciente, eu já abordei sobre isso, né? A sombra, ela não é algo negativo, ela é algo que está no inconsciente. Então, esses aspectos inconscientes fazem com que muitas vezes vocês não tenham resultado. Uma coisa que a gente escuta dentro da Terra e quando eu entrego o mapa há uma remissão. Parece que eu fiz anos de terapia e numa entrega de mapa ali eu já tive uma grande clareza, né? Então a gente entrega o mapa ali em umas 2, 3 horas e a pessoa ela tem um efeito do qual esse conhecimento impacta na vida dela como se fosse anos de terapia. E a partir disso a gente começa a olhar para esse acompanhamento do que se requer, mas é um ciclo, entende? Não é um acompanhamento para a vida, porque você já tem o seu mapa. Então você só vai calibrar aquele caminho que você quer trilhar. Ó, eu quero olhar para o meu relacionamento, eu quero olhar para o meu profissional, para a minha saúde. Então, esse direcionamento assertivo é te dado para que você tenha este resultado. Então, a gente vai olhando para o mapa com esses conhecimentos mitológicos, milenares, aonde a gente consegue entender que a ciência, a psicologia, o autoconhecimento e tudo o que envolve quem nós somos se une para que a gente volte a quem realmente somos, a nossa identidade, a ativação do Deus que habita em nós, como já abordamos em outras vertentes aqui em outras nações milenares, né, aqui a Índia antiga, entendendo sobre elemento natal e frequência. E o próximo vídeo dessa série nós vamos abordar então a China antiga, onde a gente vai trazer algumas coisas muito interessantes e entender mais sobre simbologias destes conhecimentos. Ok? Preparado para o próximo? Me conta aqui embaixo o que você mais se identificou até agora, o conhecimento que talvez você não sabia, a dúvida que você tenha. Talvez a sua dúvida não vá caber no vídeo que eu vou ter na sequência, mas vai ser um conhecimento do qual eu vou adorar te responder em um vídeo direto sobre essa pergunta que você tenha. Arquétipos, identidade, frequência vibracional. Aqui, dentro da Terra, você tem autoconhecimento e você também tem mais clareza sobre o que você carrega para ter resultados, né, no autoconhecimento, na sua evolução como pessoa, mas também no crescimento profissional, porque a gente acredita que tudo que é natural prospera. E não tem nada mais natural do que você ser quem você realmente é. Então aproveita, curte os vídeos, assiste toda a sequência aqui de séries e também já se inscreva para que a gente possa alcançar mais pessoas, trazer esse conhecimento. Porque, como já disse, né, os antigos egípcios e gregos, quando a gente ativa o nosso eu interno, a nossa própria essência, a gente consegue exercer aquilo que nós carregamos e crescer. Então, todo mundo quer ter resultado. Então, vamos compartilhar isso com mais pessoas para todos nós termos mais resultados juntos? Ok? Te encontro no próximo vídeo dessa série.